Lenin não foi apenas um líder de sua época. Ele foi o arquiteto da emancipação do proletariado e das mulheres, um visionário que mostrou que um outro mundo é possível. Graças à Revolução Russa, surgiram conquistas que hoje vemos até nos regimes burgueses ocidentais. A jornada de trabalho reduzida, direitos trabalhistas, educação universal, direitos políticos das mulheres e muito mais tiveram origem na audácia de um movimento socialista liderado por Lenin. Ele ensinou que a luta por igualdade, justiça e liberdade não se dá por concessões, mas pela ação organizada e pela coragem de transformar a sociedade. Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e este é o canal de Leigo para Leigos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, ative os sininhos de notificações, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Esse é um vídeo tipo documentário. Foi bem trabalhoso de realizar, principalmente para conseguir imagens de época. Por isso, peço sua ajuda. A história do homem que o mundo conheceria como Vladimir Lenin começa no dia 22 de abril de 1870 em Simbirsk, hoje Ulyanovsk, a mais de 700 quilômetros de Moscou. Seu nome de batismo era Vladimir Ilyich Ulyanov. Seu pai, Ilya Nikolaevich Ulyanov, tinha vindo de uma origem humilde, filho de camponeses servos praticamente escravizados pelo regime czarista. Conseguiu conquistar sua liberdade ainda jovem. Estudou física e matemática na Universidade de Kazan e fez carreira como educador e administrador público, chegando ao título de conselheiro de Estado, o que elevou sua família à pequena nobreza russa. A mãe de Lenin, Maria Alexandrovna, vinha de uma linhagem complexa, alemã, sueca, russa e também com raízes judaicas, algo que provavelmente Lenin nunca soube. Juntos tiveram 8 filhos, dos quais apenas 6 sobreviveriam. Lenin foi o terceiro, depois de Anna e Alexander. A infância de Lenin foi confortável. A família vivia em uma casa bem estruturada e até passava temporadas em um solar no campo, algo que refletia o prestígio crescente de seu pai. Desde cedo, Lenin mostrou uma inteligência aguçada, era excelente aluno e se destacava até no xadrez. Mas esse quadro de estabilidade e ascensão seria destruído de forma brutal. Em 1886, quando Lenin tinha apenas 15 anos, seu pai morreu de hemorragia cerebral. A perda devastou a família. Pouco depois, em 1887, veio o golpe ainda mais duro. Seu irmão mais velho, Alexander, estudante em São Petersburgo, foi acusado de participar de uma conspiração para assassinar o czar Alexandre III. Alexander foi condenado e executado. Esses 2 choques marcaram profundamente Lenin. Daquele momento em diante, ele se tornaria cada vez mais radical e revolucionário. A juventude de Lenin coincidiu com um período explosivo na Rússia. Durante séculos, o país tinha permanecido atrasado em relação à Europa Ocidental,
sustentando um regime de servidão camponesa, forte controle da Igreja Ortodoxa e um sistema político extremamente autoritário, dominado pelo czar e pela nobreza. Alguns czares tentaram modernizar o país. Pedro o Grande no século XVII e Catarina a Grande no século XVIII. Expandiram territórios e tentaram aproximar a Rússia da Europa. Mais tarde, Alexandre II aboliu a servidão dos camponeses em 1861, uma mudança gigantesca comparável à abolição da escravidão em outros países. Mas a Rússia continuava sendo barril de pólvora social. Escritores como Dostoiévski, Kropotkin e Bakunin espalhavam ideias de anarquismo, niilismo e socialismo. E organizações radicais como a Vontade do Povo chegaram até assassinar o czar Alexandre II em 1881. No lugar dele assumiu Alexandre III, muito mais reacionário e disposto a esmagar qualquer sinal de dissidência. Esse era o ambiente político que moldava Lenin. Em 1887, Lenin ingressou na Universidade de Kazan, mas não demorou a se envolver em protestos estudantis contra a repressão do governo. Foi preso e expulso logo no início. Isso só acendeu ainda mais sua chama revolucionária. Ele mergulhou na leitura de teóricos russos e europeus, mas um nome em especial passou a guiá-lo: Karl Marx. Lenin via na teoria marxista a explicação para o atraso da Rússia e também a chave para acabar com este atraso. Mesmo sem conseguir concluir seus estudos de forma convencional, graças à influência de sua mãe, conseguiu prestar exames em São Petersburgo e se formar em direito com honras, mas já estava decidido. Sua vida não seria dedicada a uma carreira profissional, e sim à revolução. A década de 1890 só reforçou sua convicção. A Rússia enfrentou crises brutais, um inverno devastador, secas, colheitas perdidas e uma fome que matou mais de 350 mil pessoas entre 1891 e 1892. O governo czarista e a Igreja foram incapazes de oferecer uma resposta à altura, e o povo mergulhou ainda mais na miséria. Foi nesse ambiente que Lenin entendeu: a velha Rússia estava apodrecida. E alguém teria que derrubar esse sistema. Durante esse período, entrou em contato com os escritos revolucionários proibidos na Rússia czarista, especialmente com a obra de Karl Marx. Lenin mergulhou nos estudos de economia política e filosofia, convencendo-se de que o marxismo oferecia a explicação mais sólida para os problemas da Rússia e o caminho para a revolução. Em 1893, mudou-se para São Petersburgo, onde começou a trabalhar como advogado, mas sua atenção logo se voltou para a militância revolucionária. Ele organizou círculos de estudo entre operários, ensinando os princípios do marxismo e discutindo a necessidade de um movimento político que unisse teoria e prática.
Lenin percebeu rapidamente que o espontaneísmo das lutas operárias não seria suficiente para derrubar o czarismo. Era preciso um partido disciplinado com direção clara e consciência política, capaz de transformar as revoltas isoladas em uma revolução nacional. Essa convicção levou à sua primeira prisão em 1895, quando ajudava a fundar a União de Luta pela Libertação da Classe Operária. Ele passou mais de um ano na prisão e depois foi exilado na Sibéria por 3 anos. Durante o exílio, Lenin não ficou parado. Escreveu, estudou e manteve contato com outros revolucionários. Foi nesse período que amadureceu sua ideia de que a Rússia precisava de um partido de vanguarda, capaz de organizar a classe trabalhadora e liderar a luta contra o czarismo. Ao fim do exílio, Lenin parte para a Europa, determinado a articular um movimento revolucionário que ultrapassasse fronteiras locais e colocasse a Rússia no centro da luta socialista mundial. Lenin acreditava que o partido deveria ser a vanguarda que conduziria o proletariado russo e depois europeu ao comunismo. Mas havia um risco embutido nessa visão. Se o movimento comunista russo fosse responsável não só pelo futuro da Rússia, mas também pelo de toda a revolução internacional, então qualquer conduta poderia ser justificada em nome do bem maior do comunismo. Em Londres, Lenin também participou de um dos episódios mais marcantes da história inicial do movimento comunista russo. Em 1898, enquanto ele estava no exílio na Sibéria, diversos grupos revolucionários dispersos se uniram no que passou a ser chamado de Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Fundado em Minsk, o partido não teve vida fácil. A polícia secreta czarista rapidamente reprimiu suas atividades, prendendo vários de seus líderes. Assim decidiu-se realizar o segundo congresso do partido no exterior. Em 1903, numa pequena capela de Londres, as divisões internas logo vieram à tona. Um grupo liderado por Julius Martov defendiam que a adesão ao partido deveria ser ampla, permitindo a entrada de qualquer simpatizante. A lógica era clara. Os operários industriais na Rússia ainda eram apenas 3% da população, logo era preciso atrair mais gente. Lenin, por outro lado, defendia que o partido deveria ser formado apenas por revolucionários dedicados, prontos para agir. Quando a votação aconteceu, o resultado foi um racha. O grupo de Lenin passou a ser chamado de bolcheviques, maioria, e o de Martov de mencheviques, minoria. A ironia é que, na prática, os bolcheviques eram a facção menor, mas o nome ficou. Naquele momento, ambos ainda faziam parte do mesmo partido, mas a divisão foi amarga, alimentada pelo próprio Lenin. Em 1904, ele publicou o panfleto Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás, aonde atacava duramente os mencheviques. Essa ofensiva deu resultado.
Em 1905, os bolcheviques começaram a dominar a direção do partido. E a hora era propícia. Naquele ano, a Rússia explodiu. Em 22 de janeiro de 1905, milhares de trabalhadores marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno em São Petersburgo, pedindo melhores condições de trabalho. A resposta foi brutal. O exército abriu fogo, matando mais de 150 pessoas e ferindo centenas. O massacre ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Esse evento, somado à derrota russa na guerra contra o Japão, acendeu a chama da Revolução de 1905. Greves se espalharam, soldados se amotinaram e o campo entrou em ebulição. Lenin voltou do exílio após 5 anos e se estabeleceu em São Petersburgo, fundando o jornal Novaya Zhizn, Nova Vida. Sua meta era expandir o partido em meio à efervescência revolucionária. Mas o movimento logo perdeu força. Em outubro, o czar Nicolau II publicou o chamado Manifesto de Outubro, prometendo liberdades civis e criando um parlamento, a Duma. Na prática, foi uma manobra para ganhar tempo. Nicolau logo fechou a primeira Duma e reduziu o poder das seguintes. Ao mesmo tempo, lei marcial e repressão severa se espalharam pelo país. Diante da derrota, os revolucionários debatiam os próximos passos. Um jovem georgiano chamado Iosif Stalin defendia a adoção do terrorismo revolucionário, ataques contra instituições do Estado que também serviriam para financiar o partido. Lenin não rejeitou totalmente a ideia, mas percebeu que era arriscada. Assim, em 1906, refugiou-se na Finlândia, ainda parte do Império Russo, mas com alguma autonomia. Mesmo ali ficou claro que seria necessário retomar a vida de exílio no Ocidente. Entre 1907 e 1908, Lenin esteve em Londres e depois mudou-se para Paris, onde viveu como um revolucionário nômade, mudando-se entre Estocolmo, Copenhague, Praga e outras cidades. Nessa fase, passou meses estudando no Museu Britânico, pesquisas que dariam origem ao livro Materialismo e Empiriocriticismo, 1909. Mas esses anos foram de declínio. Parte do partido queria participar da política institucional na Rússia e a saúde de Lenin se deteriorava, provavelmente devido à arteriosclerose, embora alguns suspeitassem de sífilis. Em 1912, o racha se tornou definitivo. Bolcheviques e mencheviques passaram a ser partidos distintos. A chance de Lenin retornar ao protagonismo viria de forma inesperada: a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. O assassinato do arquiduque austríaco em Sarajevo desencadeou uma reação em cadeia. Rússia e Áustria entraram em guerra, seguidas pela Alemanha e depois pela França e pela Inglaterra. Nascia a Grande Guerra. Quando ela começou, Lenin estava na Galícia, então território do Império Austro-Húngaro. Preso por ser russo, logo foi libertado ao provar que era inimigo declarado do czar. Ele e sua companheira
Nadezhda Krupskaya, refugiaram-se na Suíça neutra, onde Lenin escreveu sua obra fundamental, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Ali Lenin rompeu com a ortodoxia marxista. Dizia que a Rússia poderia saltar diretamente do absolutismo czarista para o socialismo, sem passar pela etapa burguesa liberal prevista por Marx. Enquanto isso, a guerra arruinava a Rússia. Derrotas militares, fome, escassez e a crescente influência do místico Rasputin abalavam o regime. Em fevereiro de 1917, multidões foram às ruas de Petrogrado, antiga São Petersburgo. Em poucos dias, o exército recusou-se a defender o czar. No dia 3 de março de 1917, o czar Nicolau II abdicou. Após 300 anos, a dinastia Romanov chegava ao fim. De longe, na Suíça, Lenin percebeu a oportunidade. Ele precisava voltar à Rússia. Com a ajuda na Alemanha, viajou em um trem blindado até o Báltico e em abril de 1917 chegou a Petrogrado. Ali encontrou um governo provisório instável e um povo faminto por mudanças. Lenin mais uma vez estava pronto para liderar. Durante a primavera e o início do verão, Lenin concentrou-se em mobilizar os trabalhadores urbanos, distribuindo o texto das Teses de Abril, escrito em sua viagem de volta à Rússia. Nele defendia a criação de um novo governo baseado nos conselhos de trabalhadores, os sovietes. As tensões cresceram nas semanas seguintes, culminando em meados de junho, num período que ficaria conhecido como Dias de Julho, quando trabalhadores e soldados, incentivados pela agitação bolchevique, organizaram manifestações violentas contra o governo provisório. Após esse levante, o governo respondeu reprimindo os bolcheviques. Lenin e muitos de seus seguidores fugiram para a Finlândia, enquanto outros líderes como Leon Trotsky foram presos em Petrogrado. Do exílio em Helsinki, no início de outubro de 1917, Lenin e seus aliados começaram a planejar um novo golpe contra o governo provisório. Eles não estavam sozinhos. Setores do exército e da marinha também conspiravam contra o regime, que vivia de prazo vencido devido à má conduta na guerra e à incapacidade de estabilizar o país. A situação explodiu quando o comandante do exército russo, o general Kornilov, tentou um golpe militar. Para contê-lo, o governo provisório foi obrigado a pedir ajuda justamente aos bolcheviques e aos sovietes de Petrogrado, um erro que fortaleceu ainda mais a posição de Lenin. Assim, Lenin conseguiu retornar secretamente à capital em outubro. Enquanto isso, Trotsky havia sido eleito presidente do Soviete de Petrogrado, colocando o partido numa posição estratégica. Os mencheviques, que desde março colaboravam com o governo provisório e tinham mais presença na Duma, foram superados pelo discurso intransigente dos bolcheviques. Quando Lenin voltou a Petrogrado em outubro, o momento estava maduro para uma tentativa de tomada definitiva do poder. O golpe começou em 7 de novembro de 1917, de outubro, pelo calendário juliano ainda usado na Rússia. Foi o evento que entrou para a história como a Revolução de Outubro.
Durante semanas, Lenin, Trotsky e outros haviam preparado milícias armadas em Petrogrado, Moscou e outras cidades. O governo sabia do risco, mas não conseguiu impedir. Em 24 de outubro, o governo tentou bloquear a cidade de Petrogrado para evitar a revolução, mas os bolcheviques responderam com a ocupação de prédios governamentais. No dia seguinte, Petrogrado e Moscou já estavam em mãos bolcheviques. Na noite de 26 de outubro, guardas vermelhos invadiram o Palácio de Inverno, sede do governo provisório, e encerraram oficialmente sua existência. Logo depois, um congresso de sovietes de toda a Rússia declarou a formação de um novo governo socialista. Para não afastar o campesinato, maioria da população, o termo Estado comunista foi evitado, mas na prática foi isso que se consolidou no final de outubro de 1917. Poucos dias depois, em 2 de novembro, Lenin e Stalin assinaram a Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia, prometendo igualdade, soberania e direito à autodeterminação para todos os povos do Império. Era o fim oficial do imperialismo czarista. Na prática, este documento representou o idealismo inicial da Revolução. O governo provisório havia planejado eleições para uma Assembleia Constituinte. Os bolcheviques mantiveram o processo em janeiro de 1918, mas rapidamente esvaziaram a instituição e consolidaram o poder nos sovietes, dominados pelo partido. O poder aos sovietes. Ao final de 1918, a Rússia já havia se tornado um estado de partido único. Lenin assumiu como chefe de governo no recém-criado Conselho de Comissários do Povo, Sovinarkom. Instalados no Kremlin de Moscou, Lenin acumulava também assentos no Politburo e no Conselho de Defesa e Trabalho. Era sem dúvida o homem mais poderoso da Rússia. Mas o poder trazia riscos. Apenas em 1918, Lenin sofreu 3 atentados, sendo gravemente ferido em agosto. No mesmo ano, reformas profundas foram introduzidas. A terra da nobreza e da igreja foi confiscada e redistribuída. As grandes indústrias e fábricas foram nacionalizadas. O dia de trabalho foi limitado a 8 horas. A separação entre igreja e Estado foi decretada em janeiro de 1918. A educação gratuita e a campanha contra o analfabetismo foram lançadas. Mas o maior desafio ainda era a guerra. A Rússia estava em colapso no fronte oriental e, em março de 1918, Lenin assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, cedendo vastos territórios: Polônia, Ucrânia, os Balcãs, Finlândia e parte do Cáucaso. Foi um tratado humilhante, mas necessário. Lenin precisava de paz para consolidar o poder interno. Logo depois, explodiu a chamada Guerra Civil Russa. Os brancos, que eram aristocratas, militares, monarquistas e até socialistas rivais, se uniram contra os bolcheviques. Com apoio da Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão e da recém-independente Polônia, os brancos pareciam ter vantagem.
Diante dessa ameaça, Lenin e seus aliados instituíram a polícia secreta tcheca. Começou a prender, executar e deportar milhares de inimigos do povo. Ao mesmo tempo, o Exército Vermelho, reorganizado por Trotsky, adotou métodos como unidades de bloqueio para evitar que soldados tentassem recuar. Ainda assim, o Exército Vermelho conseguiu virar o jogo. Kazan foi retomada em setembro de 1918, Samara em outubro. Em 1920, os bolcheviques já tinham vencido quase toda a guerra. A resistência branca só foi completamente esmagada em outubro de 1922, com a queda de Vladivostok. Enquanto Trotsky liderava o Exército Vermelho, Lenin elaborava uma nova estratégia para o comunismo internacional. No cenário internacional, Lenin acreditava que a Rússia soviética deveria liderar o movimento socialista mundial. Assim, em março de 1919, realizou-se em Moscou o primeiro Congresso da Internacional Comunista, conhecido como Comintern. Naquele momento havia um grande otimismo. Revoluções comunistas tinham acabado de acontecer na Alemanha e na Hungria, mas essas insurreições foram rapidamente esmagadas e Lenin logo percebeu que o colapso imediato do capitalismo mundial não ocorreria. Ainda assim, a criação da Comintern foi fundamental. Nos anos seguintes, ela se tornaria um poderoso instrumento da internacionalização do comunismo, sempre sob a liderança da União Soviética. Outra política de grande impacto foi anunciada em 1921, quando a Guerra Civil já se aproximava do fim. Lenin lançou a nova política econômica. Isso foi uma surpresa, pois Lenin sempre se declarou um marxista ortodoxo. Ainda assim, ele defendeu um retrocesso estratégico, permitir que o mercado livre funcionasse em certa medida na Rússia. Com a NEP, cidadãos poderiam ter pequenas propriedades e negócios privados, enquanto as grandes indústrias e terras permaneciam sob controle estatal. O objetivo era simples: estabilizar a economia devastada pela guerra e combater a grande fome que assolava o país, a pior desde 1891. E funcionou. A economia russa se recuperou rapidamente, mostrando as vantagens desse pequeno retrocesso. Mas a NEP foi apenas temporária. Já nos anos 1920 começou a ser abandonada, substituída por uma coletivização rígida e pela intensificação do controle estatal. Esse recuo estratégico levanta uma questão: como entender o pensamento político de Lenin? A verdade é que, ao longo do tempo, Lenin reviu o marxismo clássico e construiu sua própria versão, o leninismo. Para Marx, a revolução só poderia acontecer em países industrializados com uma grande classe operária urbana. Lenin, ao contrário, defendia que mesmo uma pequena vanguarda proletária poderia conduzir toda a sociedade rumo ao socialismo. Essa ideia permitiu que países pouco industrializados como China, Mongólia e Angola se vissem como candidatos à Revolução Comunista. O impacto disso ao longo do século XX seria imenso. Mas Lenin não viveria para testemunhar esses desdobramentos. Sua saúde já estava em declínio desde os anos 1910.
Os atentados de 1918, quando foi baleado 2 vezes, agravaram seriamente sua condição. Em 1922, cirurgiões removeram as balas de seu corpo, mas o procedimento não trouxe melhora. Lenin começou a sofrer de insônia, hipersensibilidade a sons, náusea, fadiga crônica e, finalmente, derrames cerebrais. O primeiro ocorreu no verão de 1922, deixando-o parcialmente paralisado. Enquanto sua saúde piorava, cresciam as discussões sobre quem o sucederia no comando do recém-criado Estado. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formalmente estabelecida em 1922. No inverno daquele ano, Lenin ditou seu testamento político, avaliando possíveis sucessores. Entre eles estava Joseph Stalin, então secretário-geral do partido, mas Lenin tinha ressalvas contra ele, considerando-o ambicioso demais e intelectualmente limitado. Em contrapartida, via Leon Trotsky como seu sucessor mais adequado. Pouco depois, em março de 1923, Lenin sofreu outro derrame devastador que o deixou sem fala. Nos meses seguintes, sua saúde declinou, até que em 21 de janeiro de 1924, Lenin faleceu aos 53 anos. Trotsky, doente no Cáucaso, foi deliberadamente enganado por Stalin sobre a data do funeral, o que o impediu de comparecer. O corpo de Lenin foi embalsamado e exposto em um mausoléu na Praça Vermelha em Moscou, onde permanece até hoje. Apesar dos alertas deixados no testamento, Stalin foi favorecido pela cúpula do partido. Aliou-se a Zinoviev e Kamenev, enfraqueceu Trotsky e, por volta de 1929, havia concentrado todo o poder em suas mãos. Lenin, nascido Vladimir Ilyich Ulyanov, foi um dos homens mais influentes do século XX. Da origem burguesa, rompeu com esse meio desde jovem, especialmente após a execução de seu irmão em 1887. Ao longo de 25 anos, tornou-se o principal teórico e líder bolchevique, adaptando o marxismo às condições da Rússia semifeudal. Defendeu que mesmo uma minoria organizada poderia agir como vanguarda revolucionária e transformar a sociedade. A Revolução Russa nasceu de um idealismo: derrubar o czarismo e criar uma nova ordem social. Críticas vieram até de outros socialistas como Rosa Luxemburgo, da Alemanha, e Piotr Kropotkin, na própria Rússia. Ainda assim, Lenin não foi Stalin. Com o Estado centralizado e a economia planificada que ele criou, abriu caminho para que Stalin assumisse o poder. A grande questão permanece. Se Lenin tivesse vivido mais, a União Soviética teria sido um regime mais brando, ou inevitavelmente ele também se tornaria tão opressor quanto Stalin? Essa é uma reflexão histórica que continua aberta. O mundo que ele sonhou ainda não se concretizou, mas a chama que acendeu continua viva. Cada direito conquistado, cada avanço social é um tributo à sua visão e à força dos trabalhadores e trabalhadoras que ousaram lutar por um futuro diferente. Lenin nos mostrou
que a história não é escrita pelos que se acomodam, mas pelos que ousam lutar e lutar com consciência. Que sua coragem inspire as próximas gerações a não apenas sonhar, mas agir por um mundo verdadeiramente justo e igualitário. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe e deixe seu like aí. E lembre-se, saber é resistir. E até a próxima, meus leigos.